antes de cada magnífica construção, existe um desenho, uma ideia, um conceito. No programa de hoje, direto do Peru, vamos conhecer um pouco mais de perto a carreira de arquitetura. Fica com a gente, o Educação começa agora. Um arquiteto é um profissional capacitado para desenhar projetos arquitetônicos sustentáveis que outorguem qualidade de vida para os seus habitantes. Sempre existem antecedentes que, de alguma maneira, nos influenciam no nosso desenvolvimento. Meu pai é fotógrafo e nos desenvolvemos nesse meio. E em muitas coisas ele nos influenciou. A sua loja, onde funcionava o estúdio fotográfico, tinha sempre coisas inovadoras. Vou mencionar uma experiência. Um dia, estava indo do colégio para casa e quando cheguei, todo o piso de casa estava pintado de verde e amarelo. Eles tinham pintado literalmente. Estava tudo cheio de quadros, pinturas a óleo. Tudo no ambiente era uma questão de inovação. Acredito que isso, de alguma maneira, influenciou em mim, para que eu buscasse uma carreira que estivesse direcionada a isso, a essa questão de estar constantemente criando, inovando, desenhando, propondo coisas novas. Acredito que isso influenciou para que eu escolhesse a carreira de arquitetura. Eu escolhi essa carreira, a princípio, por dois motivos. Primeiro, pela independência que sempre pretendi, e porque essa carreira promove independência. É possível trabalhar em diferentes campos e lugares e simultaneamente, justamente por causa da tecnologia da internet. Por exemplo, eu trabalho em duas cidades agora que estão a cerca de 28 horas daqui, mas eu moro aqui em Lima. Então, perceba a independência que essa carreira te dá. Não preciso estar em um lugar específico para trabalhar. Em segundo lugar, ela te permite, como ser humano, como pessoa, a se expressar através dos trabalhos realizados. Deixar parte de si mesmo ali, da sua própria identidade. Permite isso através da arte, da arquitetura, expandir-se e, mediante uma análise do lugar, dar uma resposta, uma solução. A carreira de arquitetura na Universidade Peruana Unión é realizada em 10 semestres acadêmicos, 5 anos, 222 créditos, dos quais temos 5 diferentes linhas de especialidade: desenho arquitetônico, história e teoria crítica da arquitetura, urbanismo e as linhas de construções e estruturas. Escolhi a Universidade Peruana Unión porque sou de uma família adventista, então desde muito pequena já planejavam que eu estudasse nessa universidade. E obviamente foi uma das melhores decisões, pois já estou no 5º ano desse curso. E esse ano eu me formo e considero que essa universidade pode nos oferecer muito. Em primeiro lugar, o desenvolvimento integral da pessoa, não apenas focando no aspecto mental, mas nas 4 áreas de vida: área física, espiritual, social e, claro, o acadêmico. Então, justamente por isso, e porque meu pai estudou nessa universidade, já tinha isso em mente, que eu viria estudar aqui. E, graças à vontade dele, também vou terminar os meus estudos aqui. Escolhi essa instituição para estudar porque meus pais são adventistas. E, desde pequeno, iam colocando na minha mente a vontade e me dando informações sobre algumas instituições, não apenas aqui em Lima, mas em 3 regiões do país, e que poderia estudar. Mas, quando visitei esses lugares e outras universidades, percebi que essa universidade era mais acolhedora. Digo até no contexto pessoal.
As pessoas são mais amáveis. O entorno é bem natural, amplo, tem áreas verdes e bem agradável. Para ser um bom profissional, tiene que Para ser um bom profissional, o arquiteto precisa ter empatia com o seu cliente, saber interpretar as suas necessidades baseado em um projeto arquitetônico, isso em primeira instância. Também precisa ser um bom administrador, gerenciar muito bem os espaços que tem para desenhar e também ter uma boa mão na hora de traçar, poder colocar as ideias no papel. As áreas de ocupação de um arquiteto podem ser no setor acadêmico, na docência universitária, fazendo pesquisa, tanto para o setor privado como estatal. Também pode trabalhar projetando nos municípios, na área de infraestrutura e nos governos municipais também há uma área que é o urbanismo, onde se realizam intervenções urbanas, pois as cidades estão crescendo. O arquiteto também pode atuar na área de urbanismo, projetando desenhos de espaços públicos e infraestrutura que a cidade precisa e, de alguma maneira, restaurando e valorizando o patrimônio edificado. La carrera es bastante fuerte. O curso é bem intenso e complicado, de algumas formas, porque demanda muito tempo para a realização dos projetos, os trabalhos que nos passam. Não é simplesmente entender a parte teórica, mas aplicar na prática e desenvolver isso. Fazer planejamentos e maquetes demanda muito tempo. A rotina que realizo ao longo do dia é basicamente assim. Como minhas aulas são à tarde, pela manhã eu estudo e preparo meus trabalhos para apresentar à tarde. Os teóricos, por exemplo, exigem muita leitura e faço isso pela manhã ou à tarde, quando tenho um tempo. À noite faço os trabalhos práticos, que são de elaboração de maquetes, de projetos ou, por exemplo, a elaboração de alguns painéis de trabalhos que fizemos. Então prefiro fazer esse tipo de trabalho à noite. O curso de arquitetura na Universidade Peruana União tem quase 70% de horas práticas. Não se pode mensurar no plano curricular, mas são muitas horas de dedicação do estudante fora da sala de aula. Uma das principais matérias que dedicamos muitas horas é a de desenho arquitetônico, que em outras faculdades se chama projetos, em que o estudante desenvolve um projeto arquitetônico de diferentes escalas, segundo o nível que está cursando nos seus estudos. E, de alguma maneira, é nessa matéria que desenvolve o que aprende nas demais matérias, tanto em construção, estruturas, desenho, urbanismo, arquitetura bioclimática, saneamento ambiental, ou seja, a matéria de projetos ou de desenhos é o que consolida a aprendizagem transversal em cada nível acadêmico. Para essa carreira, tenho que desenvolver basicamente 3 aspectos fundamentais que considero importantes. Primeiro, a capacidade de poder me adaptar aos diferentes meios em que vou desenvolver meu projeto. Por exemplo, fizemos projetos na serra, na mata e na zona costeira, de maneira que a pessoa precisa aprender a pensar como um costeiro, como um morador da serra e como habitante da zona da mata. Estudar sua cultura, o entorno natural, urbano e etc., para poder propor soluções. É a adaptação antes de tudo. Logo depois vem a capacidade de se expressar através do desenho manual as ideias que teve. Primeiramente, quando temos uma ideia, uma concepção, temos que desenhar à mão, antes de tudo. Claro que no começo do curso nos ajudam a aperfeiçoar os planos, para realizar os trabalhos à mão na fase inicial, para nos envolvermos de maneira direta com todo o desenvolvimento. Mas depois nos inculcam o desenvolvimento de programas, como o AutoCAD, o Illustrator, Photoshop, esses 2 últimos que são programas que servem para dar um retoque.
Também temos os programas 3D, que são SketchUp, 3D Max, Lumion, que são muito interessantes e ótimas ferramentas. E se você tem a oportunidade de aprendê-los, antes de entrar na universidade, já sabendo que quer seguir essa carreira, é preferível que aprenda e se envolva com esses temas, porque serão praticamente a ferramenta principal de trabalho. A área que gostaria de desenvolver mais para frente, terminando a carreira, seria uma área que tivesse a ver com o desenvolvimento urbano das cidades. A princípio, porque no Peru, segundo os últimos censos, avaliou-se que cerca de 70% das moradias foram construídas de maneira informal. Por isso, preciso de instruções para que melhorem sua qualidade, tanto da construção em si como da vida de quem mora nelas. Como fazer isso? Mediante um desenvolvimento urbano que implica poder juntar, digamos, todos os componentes da cidade, como a sociedade, o entorno cultural, o fator econômico, para que dessa maneira possamos desenvolver de maneira integral e potencializar para que esses lugares sejam melhorados. Isso se conquista com o desenvolvimento urbano e a área de desenvolvimento urbano é a que eu quero trabalhar. A área que eu gostaria de trabalhar, ao longo desses 5 anos, analisando minhas inclinações, é a área sustentável da arquitetura. Existem muitas áreas na arquitetura e entre elas está a área sustentável, em que a pessoa se vincula com o controle do meio ambiente. Explicando de maneira simples. Lamentavelmente, vivemos em meio a tanta contaminação que precisamos saber quais são as estratégias para manter a saúde da população. E, obviamente, isso tem a ver com o desenvolvimento ambiental. Se esse, de repente, não é um termo do conhecimento de quem está assistindo, estamos falando do desenvolvimento, por exemplo, de tetos verdes, das paredes vegetais, que chamamos de jardins verticais. É por essa área que estou me inclinando e é com que eu gostaria de trabalhar terminando essa carreira. É uma grande vantagem para um arquiteto estudar em uma universidade adventista. Primeiro, porque não educamos só para essa vida, mas também para a eternidade. Formamos e enfatizamos os nossos princípios cristãos nos horários de aula. Nas aulas teóricas, sempre iniciamos pedindo a ajuda de Deus, agradecendo pela vida, pela saúde e, sobretudo, encaminhamos a aprendizagem e a metodologia de ensino acompanhadas da cosmovisão cristã. Atualmente, muitas cidades convidam os nossos recém-formados no bacharelado a trabalhar, porque reconhecem seu talento e também os princípios cristãos. A arquitetura é uma profissão que está ligada ao modo de enxergar. E é para entender diferentes pontos de vista que agora saímos do Peru e vamos até São Paulo, para entender como essa carreira acontece por lá. Tem as disciplinas que envolvem tanto a parte de humanas como a parte de exatas. Então ele tem que gostar de literatura, de artes, de história, geografia, na parte de humanas, também nas exatas, matemática, física, que ele vai encontrar essas disciplinas aqui, para poder realmente desenvolver a profissão de arquiteto e urbanista. O Brasil hoje tem várias instituições, cada uma vai definir a sua prioridade conforme a região onde ela está inserida. Nós temos faculdades de arquitetura e urbanismo, onde algumas vão focar primeiro na arquitetura, depois no urbano. Outras vão fazer o contrário, entender o urbano, como que ela está relacionada naquele meio, com a cultura daquele povo, e depois entender a expressão do viver, que é a arquitetura. Outras vão trabalhar com a tecnologia, desenvolvimento tecnológico, materiais, estruturas, e aí começa com a arquitetura, depois vai para o urbano. Também temos
instituições que vão trabalhar só com arquitetura. Temos faculdades independentes só de arquitetura e faculdades independentes só de urbano. Então, aí vai depender do que o aluno realmente quer exercer sua profissão, se ele quer ser só um arquiteto de edificações, né, ou um urbanista. Aqui no NASP, o nosso eixo temático, ele é projetar e planejar sustentável. Então, todos os projetos que estão nas áreas de arquitetura e o planejamento, todos estão ligados nesse eixo da sustentabilidade. Porque a gente sabe dos nossos problemas ambientais, a gente sabe do que o aluno que sair daqui do curso vai enfrentar no mercado de trabalho. O aluno que vem para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, primeiro ele tem que entender, né, ou ter a percepção do próprio lugar onde ele mora. Gostar de ver, né, a cidade onde ele mora, a casa que ele mora, né, começar a compreender essas relações. Quando ele chega aqui, ele não necessariamente precisa ser um artista, saber desenhar, né, lindo, maravilhoso. Nós vamos ensiná-lo a desenhar, né? O desenho é a expressão sublime do arquiteto. Nós pensamos e desenhamos. Então, toda a representação de arquitetura e urbanismo é feita pelo desenho. Então, o aluno vai aprender a desenhar aqui, desenho livre, desenhos técnicos. Depois que ele entender a arquitetura pelo desenho, ele vai aprender os softwares, né, que temos hoje, que facilita bastante essa representação, que é a linguagem do arquiteto, que é o desenho. Eu escolhi arquitetura e, na verdade, foi uma questão meio óbvia assim, para mim. Eu não tinha percebido até o meu 3º ano do ensino médio. Eu gostava muito de arte, sempre fui apaixonado por arte, mas eu gostava também muito de matemática. Então eu olhava assim, poxa, que ramo que eu vou acabar indo? Mas aí, antes de fazer o vestibular e tudo mais, eu parei e olhei de uma forma bem racional quais eram os meus dons e como eu poderia usar para ajudar o outro também. Então aí eu pensei realmente na arquitetura. Então eu entrei na arquitetura também pensando, tipo, é a minha paixão, mas eu também posso ajudar a mudar o mundo, a melhorar um pouquinho ele através da minha profissão. E aí você escolheu o NASP. Por que você escolheu esse tipo de... Então, meu pai ele dava aula aqui, ele é professor na universidade também, então ele já estava dando aula. E aí a gente estava com a promessa de que ia abrir o curso. Então eu estava muito ansiosa. Na verdade, no ensino médio eu tinha uma amiga também que ia vir para cá. E a gente orava junto, assim, tipo, Senhor, por favor, abre o curso para a gente poder vir. E aí eu já sabia que estava nessa promessa de começar. Eu me inscrevi em engenharia, passei em engenharia, mas aí depois abri o curso, então eu acabei migrando. Teve muita gente até que passou alguns anos fazendo engenharia e acabou migrando, esperando a arquitetura abrir. Então acho que eu até fui meio sortuda nisso. A arquitetura surgiu na minha vida no momento que eu estava meio deslocado, não sabia o que eu queria fazer. Eu vim para o NASP querendo fazer publicidade, música, acabei escolhendo, por influências de outras pessoas, acabei escolhendo engenharia civil. Eu fiz várias disciplinas, vários períodos de engenharia civil, mas não era o que eu gostava, não me sentia bem. Aí eu transferi para arquitetura, aproveitei as disciplinas que eu tinha feito lá e acabei me identificando com a arquitetura, com a parte mais criativa, com a parte mais liberal, não a parte racional de engenharia. A gente trabalha a relação de teoria e prática, ela ocorre em todos os momentos, todas as disciplinas a gente tenta inserir também a parte prática para o aluno não ficar só no conhecimento teórico. E além disso a gente trabalha com alguns projetos que são incomuns no próprio semestre. Então o aluno ele tem uma disciplina que ele vai trabalhar também com outro professor noutra disciplina, mesmo projeto, para o aluno começar a fazer essas ligações da interdisciplinaridade, essa relação entre as disciplinas e também a teoria e a prática. A teoria, a gente tem os conteúdos que são abordados em salas de aula, mas na área da arquitetura, no curso de arquitetura, todos os trabalhos, por exemplo, de projeto, ele vai ter que fazer o projeto. Então, acaba fazendo, né, a parte prática em todas essas disciplinas. Toda disciplina tem a parte teórica, mesmo sendo projeto, né? Tem a parte teórica, a parte conceitual, né? Depois vamos trabalhar a parte prática, que é justamente o projeto, o desenho, né? Envolvemos também os alunos com a questão, né, de visitas técnicas, levá-los realmente a lugares onde tem a existência concreta dessa arquitetura, ver a relação das pessoas com aquela arquitetura, né, com a relação do bairro, do município, a importância daquela arquitetura para aquela população. Então, tem essas visitas que é muito interessantes,
pois voltamos para a academia, traduzimos isso em desenho e em maquetes volumétricas. Então nós temos laboratórios que temos condições de fazer essas avaliações e fazer o projeto de forma mais próxima do real. Na graduação, a rotina mesmo ela é bem pesada, a gente tem vários trabalhos para fazer. Então somos meio conhecidos em varar noite para fazer os trabalhos, é bem puxado nesse sentido. Mas é muito bom, quem gosta realmente de fazer se apaixona, faz assim na boa. E a universidade também, ela fornece várias ações que a gente pode fazer. Então, que nem coral, tem ações missionárias que a gente pode fazer aqui também. Então, eu acabei entrando em algumas. Então, fica mais corrido ainda, a rotina fica bem apertada. A prática a gente consegue ver nos projetos que a gente está sempre realizando, nas saídas que a gente tem, na Semana de Arquitetura. A gente tem também os intercâmbios, a parte prática. A parte teórica, os estudos, as pesquisas que a gente faz, elas também estão bem integradas a isso, né? Bem que em conjunto mesmo. A teoria não pode ficar andando sem a prática, tanto quanto a prática não anda sem a teoria. As duas têm que andar de mãos dadas, né? O diferencial que nós temos no intercâmbio é que o aluno fica um semestre fora, né? Que seria na Andrews, nos Estados Unidos. Quando eu fui para lá, eu já tinha feito curso de inglês aqui, então eu já sabia. Eu estava um pouco enferrujada, mas eu fui para lá. E eu acabei passando na prova, fui bem na prova de inglês e eles me aceitaram para fazer algumas matérias de arquitetura lá. Se não me engano, acho que fui uma das primeiras a fazerem isso, ainda no nosso curso. E aí eu pude escolher algumas matérias para eu fazer lá. Eu fiz na pós-graduação e também na faculdade de arquitetura também. Todas elas relacionadas. Então ajudou bastante, deu uma nova visão assim, de mundo e como que eu posso atuar isso aqui e tudo mais. Trazer um pouco de lá para cá. Então nós estamos trabalhando, preparando o aluno para que ele possa ter proficiência em inglês. E lá na Andrews eles vão poder cursar as disciplinas. E essas disciplinas que eles cursarem lá, eles vão poder usar aqui no NASP. Eu passei 4 meses lá na Andrews University. Eu aprendi bastante, eu acho que complementou muito do que eu estava estudando aqui. Na verdade, algumas coisas tinham muito a ver, então assim, eu acho que isso me ajudou a ser uma profissional melhor do que eu posso ser, principalmente estar agora me formando. Então, ajudou bastante. Os intercâmbios que a gente faz de férias, geralmente eles ocorrem em julho. Então, esses intercâmbios a gente pega áreas onde a arquitetura é de referência, na Europa. A gente foi no ano passado para a Espanha, agora a gente vai para a Itália. A ideia é que cada ano seja num local diferente e que a gente volte em 5 anos para o local que a gente já fez. Esse intercâmbio que a gente fez com o curso para a Espanha foi um passo além do que a gente tem na sala de aula. Na sala de aula a gente tem o estudo da história da arquitetura, história da arte, a gente estuda o espaço, a gente estuda os projetos, as obras que a gente tanto espera ver algum dia, só que é tudo meio que subjetivo. A gente estuda, a gente lê, a gente vê as fotos, uma vez ou outra a gente tem acesso a algum modelo em 3D, mas você estar na presença daquela obra, estar caminhando por aquela obra, percebendo cada detalhe, como o arquiteto pensou no corrimão, na escada, no teto, cada detalhe desse é diferente quando você está presenciando pessoalmente, né? É diferente você ver a foto de uma porta que Gaudí projetou e você tá lá e tocar nessa porta e ver a textura da madeira que ele trabalhou. É totalmente diferente. Então, o intercâmbio da Espanha foi um passo além. Eu estou agora no 5º ano, estou quase me formando já. Então a gente acaba tendo que fazer já os estágios. Eu tenho uma boa parte já feito dos estágios. Eu, ano passado, com relação à instituição, ano passado eu acabei de voltar do intercâmbio que eu fiz na Universidade Adventista lá dos Estados Unidos. Eu estudei um pouco de arquitetura lá. Quando eu cheguei aqui, eu queria fazer estágio, aproveitar o tempo que eu tinha no semestre. E aí a própria instituição também, eu conversei com eles e eu fui aceita para fazer parte do escritório de arquitetura, o escritório modelo de arquitetura aqui do NASP. No curso, a gente tem as disciplinas regulares para fazer, 4 disciplinas optativas, mais atividades extracurriculares, mas que tem que envolver arquitetura, e horas de estágio. Nós temos no nosso corpo docente, praticamente 90% são mestres e doutores. Então, a instituição investe bastante na capacitação dos professores.
Por quê? Porque a gente acredita que isso vai refletir lá na sala de aula. Aqui eu sou professora de projeto de adaptação de interesse social, né, que é a base, né, exatamente de arquitetura, que é a questão do viver. Então, o homem está muito relacionado com a área onde ele vive, né, o seu abrigo, a sua moradia, a sua habitação, isso é de muita importância para o homem, né. Depois, as relações que essa edificação vai estar trabalhando com outras que se forma a quadro, o bairro e a cidade. Mas essa disciplina tem a questão de como desenvolver realmente edificações, arquiteturas com qualidade, né, para uma população que tem baixa renda, né. Outras cadeiras que eu ministro é a área de conforto, né, conforto ambiental, que entra conforto térmico, conforto luminoso, conforto acústico, né, conforto ergonômico, porque a arquitetura vai estar desenvolvida principalmente nas necessidades e satisfação do homem. Os alunos do curso, eles vêm de várias regiões do país, então temos do norte a sul, eles vêm estudar no NASP, buscando a filosofia da instituição, mas a ideia deles sempre é voltar para sua terra, né? Então a gente prepara eles tanto para atuarem aqui no estado de São Paulo, que é um estado rico, mas também para voltar para as suas regiões. Nós temos vários alunos que não são brasileiros também, nós temos muitos angolanos, temos do Equador, temos Panamá, então a gente também tem alunos que são estrangeiros aqui no curso. Eu gosto de toda essa área do pensamento, de colocar a obra da arquitetura, que é uma arte, mas vai além da arte, e colocar isso em conexão com o ser humano e fazer os dois se encaixarem de uma forma perfeita, né? Confortável, as sensações que isso passa, as experiências que isso traz para a pessoa que está usufruindo daquele equipamento, daquela estrutura. A faculdade ela já fornece muita informação, a gente aprende bastante e eu queria continuar um pouco a me aprofundar no que eu já comecei a aprender aqui. Então eu queria ir para a área acadêmica, fazer mestrado, doutorado, mas ainda assim ser projetista. Então, porque é a minha profissão realmente, né? Então não tem como a gente estudar só sem colocar na prática. Eu queria realmente colocar na prática. Estudar sempre, ter paixão, gostar de fazer exatamente aquilo que você se propôs a fazer, ser um arquiteto. Se o homem está sempre dinâmica, mudando sempre, buscando o melhor, essa é a profissão do arquiteto, porque nós só fazemos arquitetura, cidades para o homem. Então, se ele é dinâmico, o arquiteto também tem que ser dinâmico. Estudar sempre. E o programa Educação de hoje vai ficando por aqui. Te convidamos a rever esse e outros episódios no nosso canal lá no YouTube. Também não deixe de conferir as nossas redes sociais. Te esperamos no próximo programa. Até lá!